Então fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago informações do nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like e acione o sino das notificações. É muito importante a sua inscrição, botão vermelho aqui embaixo, clica aí, se inscreve, rumo aos 53 mil inscritos aqui, beleza? Vamos juntos, vamos falar de Vasco. Antes de mais nada, que Deus abençoe essa semana de todos vocês e tudo mais, beleza? Rapaziada, vamos falar sobre o Andrei Santos, falar sobre o Thiago Galhardo, falar sobre o Rossi, assuntos importantes para a gente tratar hoje aqui no canal Vasco Connection. Mas antes, essa disputa ridícula pelo Maracanã me chamou muito a atenção e o Flamengo e o Fluminense correm um sério risco de uma multa milionária se negarem, se continuar com essa questão, barrando o Vasco de jogar no Maracanã no dia 3 contra o Sport, ou seja, no próximo domingo aí, às 4 da tarde contra o Sport, 16 horas. Então, eu, Eduardo Ferrari, acho muito justa, sabe, a questão envolvendo o Vasco. Não tem essa, mas o Flamengo investiu junto com o Fluminense cerca de 4 milhões no gramado, na reforma do gramado de São Januário. Que história é essa? Tudo bem, investiu 4 milhões, beleza. Mas que história é essa de que não lucraram, não estão lucrando? Não tem um estádio para jogar, não construíram um estádio. Usam o estádio do governo. Tem mais é que reformar o gramado do Maracanã mesmo. Pertence ao Estado. Pertence ao Estado. Pertence à população. Se vocês exploram o gramado do Maracanã, tem que pagar, tem que reformar mesmo. E vocês lucram com isso também, lucram com a bilheteria do Maracanã. Que papo é esse, pô? Mas pelo amor de Deus, então o Vasco tem que jogar no Maracanã no próximo domingo, não tem que abrir mão do Maracanã de jeito maneira. Não tem que abrir mão mesmo, tá? E parabéns aos envolvidos aí, estão querendo dizer, a galera do STJD é parente do pessoal do Vasco e tal. Tô nem aí. O que tem que ser feito é justiça. Tá certo? A justiça tem que prevalecer e ponto. Beleza? A questão envolvendo, agora trocando de assunto, o jogador do Vasco, o Andrei Santos. Rapaziada, o Andrei é um menino que disputou, apareceu muito cedo no Vasco, na seleção brasileira, nas categorias de base, e é um garoto que vem chamando atenção, chama atenção a cada jogo, resolveu uma lacuna que o Vasco tinha no meio-campo, que era a saída de bola. Essa bola não chegava redonda no Nenê, e eu transmito muito a base, né? Então, assim, é um jogador que é diferente, é um jogador diferenciado. Beleza, aí com isso tudo vocês sabem, vocês são o Vasco, vocês conhecem, que o Vasco é um grande formador, e vamos falar sobre o Sub-17 aqui, então fica ligado aí. A final ontem contra o Palmeiras. Aí, galera, voltando aqui no assunto do Andrei Santos, o Vasco demorou demais para trocar, para renovar o contrato do jogador. Beleza, até aí tudo bem. Mas, aí o Flamengo tentando a investida, o Palmeiras tentou uma investida e tal, principalmente o Flamengo, e foi barrado pelo pai e pelo próprio jogador. Não quero conversa, não quero assunto. Vou renovar com o Vasco. Então, o Andrei Santos, para deixar a galera em paz, vai assinar com o Vasco, vai renovar o seu contrato com o nosso gigante da colina, e graças a Deus por isso, beleza? Olha, gente, o Rossi teria pedido confidenciado a amigos, ele vem colocando nas redes sociais dele, podem ver, tá certo? Eu vou ficar botando aqui na tela, vocês que acompanham o Rossi, e eu gostaria de ver o Rossi novamente no Vasco. O Vasco precisa de um jogador de lado de campo, precisa de um jogador como o Rossi para atuar nas beiradas ali do campo. Teria pedido para voltar para o Vasco agora no meio do ano, essa janela no meio do ano. Muita gente vai dizer, e eu até acredito que sim, que a questão envolvendo a 777 e o Vasco tem favorecido, né? Os jogadores têm olhado com outros olhos para o Vasco, realmente, né? Muita gente pedindo para jogar no Vasco, muita gente, empresários oferecendo jogadores para o Vasco e tudo mais. Aí eu vou perguntar para você, eu gostaria de ver o Rossi no Vasco, Eduardo, mas deixe eu comente sobre isso. A questão envolvendo o Thiago Galhardo, outro jogador que foi oferecido ao Vasco, agora
vai voltar, não vai voltar, acha uma boa? Também acho uma boa. Para essa temporada, para ajudar o Nenê e o próprio Palácios. Eu acho que o Vasco precisa ter um time mais robusto. Eu venho falando sobre isso aqui. Para terminar bem essa temporada. A próxima temporada, vira a chave. Sabemos que vamos precisar de um time de primeira, de um time mais qualificado. Mas olha, a espinha dorsal montada pelo Vasco esse ano vale muito. Olha, Thiago Rodrigues, um goleiraço, a dupla de zaga Quinteiro e Anderson Conceição, dois baitas zagueiros. Tranquilo, Série A tranquilo, zero problema. Olha, dificuldade para contratar zagueiro desse nível, nesse nível, na verdade, é muito difícil. Muito difícil. Anderson, ainda temos o Danilo Bosa também no banco. Achei um excelente zagueiro também. Então, o sistema defensivo do Vasco está muito bem organizado. O Yuri, pela madrugada, o que esse cara marca e corre dentro de campo, se entrega o tempo inteiro, não tem história com ele, joga, pode deixar, renova por 10 anos o contrato desses caras. Porque, na minha opinião, são bons jogadores e que devem continuar no Vasco. Nenê com 41 anos jogando essa bola. Por que pensar na dispensa do Nenê? Tem que continuar. Então, Figueiredo, Andrei Santos. Olha, o Vasco vem formando um time competitivo na Série B. Claro que o Vasco vai contratar outros jogadores, isso é fato. O Vasco precisa competir. O Vasco precisa entrar nas disputas aí dos campeonatos para competir e não participar. Sabe? Então, são jogadores importantes que devem continuar no Vasco. Acredito demais nessa questão envolvendo esses jogadores. Espero, no fundo da minha alma, que eles permaneçam no Vasco na próxima temporada para dar continuidade, né, nesse entrosamento. Não é fácil, como o Carlos Brasil falou, montar um time no início do ano e com 3, 4, 5 meses pedir entrosamento ou exigir. E sabemos que a torcida do Vasco é muito exigente com os jogadores. Então, é difícil, mas não é impossível. Então, o Vasco engrenou na Série B, 14ª rodada, o Vasco se consolidou ali na segunda colocação. Temos aqui nomes importantes para reforçar a equipe já no meio da temporada, na janela de julho para agosto. O Rossi, o Thiago Galhardo, acho bons jogadores viáveis nesse momento. Temos outros nomes aí sendo ventilados do Vasco e é isso. Acho muito importante. Sobre o jogo de ontem contra a equipe do Palmeiras, primeiro, agradecer mais uma vez, a galera colou legal aqui no canal, mais uma grande transmissão, vitória dos meninos da Colina por 4-2, porém perdeu em São Paulo por 4-1 e não conseguiu a virada. O juiz, eu acho que prejudicou um pouco o Vasco, mas independente disso, eu quero parabenizar os meninos do Vasco, Lessie, Gustavinho, Luiz Felipe, Lincoln, Matheus, Leandrinho, Cauã, JP, GB, Rayan, André, técnico Gustavo Almeida e os meninos do banco também. Felipe Gabriel, Léo, o Vadson, Igor, Pablo, Gabriel Sá, Jerônimo, Lipão, Guga Maia, Renan, Vitor Hugo, Avelar e quem ficou de fora ontem também foi o Estrela e o lateral direito Paulinho. Então, parabenizar toda essa equipe do Vasco, foram muito bem, deixaram a alma dentro de campo. A equipe do Palmeiras também muito qualificada, um jogo muito maneiro, um jogo muito disputado. Esses jogadores me deram, pelo menos eu como vascaíno, quem acompanhou, uma esperança a mais de ver um Vasco mais forte no futuro, bem breve ali na frente, né? Porque realmente jogam bola, jogam demais. Ontem representaram a camisa do Vasco. Infelizmente, o Estrela sofreu uma contusão, o Paulinho também fora do jogo. Então, assim, fizeram falta também demais, foram titulares da Copa do Brasil inteira e ontem ficaram de fora. Então, assim, muito importante o que aconteceu ontem no estádio de São Januário. A torcida e o mais legal, galera, antes de terminar o vídeo, os jogadores do Palmeiras aplaudindo a torcida do Vasco e os jogadores do Vasco. A equipe do Palmeiras, a equipe adversária, reconheceu a grandeza do Vasco dentro de São Januário. Aquilo foi de arrepiar. Foi uma cena assim, histórica para o Eduardo. Sabe, uma cena memorável, assim. Não vou esquecer disso, isso nunca mais. Sabe, muito obrigado a todos. Parabéns ao Palmeiras pela conquista também. O clube mereceu.
né? Fizeram duas grandes decisões, o Vasco e o Palmeiras, pela madrugada. Foi e vai continuar sendo grande Vasco, Palmeiras, e é isso. É assim que tem que ser. Disputa limpa dentro do campo. A arbitragem fica, né? Fora a parte que realmente a arbitragem brasileira era fraca nos meninos, na Série A, na Série B, enfim, a arbitragem brasileira deixa a desejar. É uma coisa que que precisa ser corrigida a passos largos, senão vai ficar complicado, já está complicado, né? E é uma situação que me incomoda. Eu fico muito incomodado com isso, beleza? E hoje tem jogo também. O Vasco enfrenta o Fluminense pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Sub-20. Então, eu espero você aqui logo mais, hoje às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde, como você preferir. E eu aguardo vocês aqui no canal. Teremos transmissão dos meninos da base hoje aqui. Pré-jogo, jogo, normal, pós-jogo. Tudo aqui comigo, Eduardo Ferrari, beleza? Então se inscreve aí, solta o dedão no like, vamos juntos. Vamos continuar falando, narrando, transmitindo o nosso Gigante da Colina. Mais uma vez, Deus abençoe a semana de todos. Eu sou o Eduardo Ferrari e daqui a pouco eu volto com essas e outras notícias do nosso Gigante da Colina. Beleza, galera? Saudações vascaínas.